Oi, lindezas! Feliz ano novo, primeiro de tudo, né? Eu sei que é quase fevereiro, mas a gente ainda tá aqui dando feliz ano novo. Pra quem não me conhece, eu sou a Mamarra e começo de ano é bem aquele momento em que a gente costuma ficar fazendo nossas resoluções, colocando, né, nossos objetivos pro ano, o que eu vou fazer de diferente pra ser uma pessoa melhor. E hoje eu vim aqui dividir com vocês 10 hábitos que eu adotei em 2019, que fizeram toda a diferença na minha vida e que eu vou compartilhar pra vocês poderem adotar, quem sabe, em 2020 e tornar o ano de vocês ainda mais lindo. Primeiro hábito, que é que eu amo muito, assim, que realmente é uma coisa que me fez muito bem, é o hábito da gratidão. Como que funciona isso, Má? Porque a gente ouve, né, o pessoal falando, tem que ser grato, praticar gratidão, mas como que faz isso de fato? Simplificando bastante, basicamente todos os dias ali, no começo do dia ou no final do seu dia, na hora que você sentir no seu coraçãozinho de fazer, você pode parar por alguns minutinhos pra pensar em todas as coisas pelas quais você é grato ou grata, no seu dia. E não precisa ser coisas grandiosas. É importante a gente ser grato desde as coisas mais pequenininhas até as coisas maiores que acontecem na nossa vida. Hoje, por exemplo, eu sou grata porque tá um dia lindo de sol lá fora. Tá fazendo 0 graus, tá frio, mas tá um dia lindo de sol. E isso pra mim é uma coisa que me deixa muito feliz e eu sou grata pelo sol hoje. É muito simples, é realmente parar alguns minutinhos pra fazer esse exercício de reflexão sobre as coisas que aconteceram no seu dia pelas quais você é grato. Desde uma coisa gostosa que você comeu, uma pessoa gentil que você encontrou na rua, uma surpresa, um aumento de salário, enfim, pode ser qualquer coisa, o sol lá fora. O importante é sempre olhar para as coisas boas que aconteceram no nosso dia e praticar esse exercício da gratidão. E você pode fazer isso simplesmente pensando, né, mentalizando isso como uma autorreflexão, ou você pode escrever num diário, por exemplo, o seu diário da gratidão. Você pode escrever num bloquinho de notas do seu celular, tem alguns aplicativos pra isso. E também você pode fazer o potinho da gratidão, que é você ir lá escrever num papelzinho todos os dias e colocar dentro desse potinho. Podem ter certeza que faz bastante diferença. Uma outra coisa que eu comecei a fazer em 2019 que me ajudou muito e que eu, né, todos esses hábitos, na verdade, são hábitos que eu pretendo seguir fazendo, né? Uma vez, inclusive, que você cria o hábito de fazer essas coisas, é muito mais fácil você se manter fazendo essas coisas, ter motivação pra seguir fazendo. O mais difícil é ali aquele comecinho, né, os primeiros 21 dias, como que falam por aí, os primeiros meses, mas depois que o hábito é construído, fica bem mais fácil manter. Outra coisa que eu comecei a fazer foi organizar as tarefas do meu dia seguinte na noite anterior, de coisas assim, desde que roupa que eu ia colocar pra ir pro trabalho, até o que eu ia ter que fazer durante o meu dia, assim, quais que eram as minhas prioridades pro dia seguinte. Foi uma coisa que eu comecei a fazer que me ajudou bastante, não só a me organizar melhor, a economizar tempo, mas também entender melhor quais eram minhas prioridades e conseguir cumprir, né, com as minhas prioridades. Eu falo, né, que se tem aquele funil e tem as pedras e tem a areinha, eu sou do tipo que vai fazer a areinha, vai evitar as pedrinhas até o último minuto. Então isso me ajudou bastante a identificar as minhas pedras, ou seja, as minhas tarefas maiores, né, e conseguir priorizar isso, então, pra não ficar só fazendo a areia. Outro hábito que é muito simples, mas que é muito importante é beber água, lindeza. Sim, tem que beber água todos os dias. A gente não pode deixar pra tomar água só quando a gente tá com sede. Quando a gente tá com sede, o nosso corpo já tá assim, na sofrência da desidratação. Então quem tá no Brasil é super quente, às vezes é mais fácil lembrar de beber água porque a gente fica com calor e a gente fica com sede, a gente quer água. Muitas vezes quando a gente vem fazer intercâmbio aqui na Irlanda ou num lugar mais frio, a gente acaba esquecendo de beber água porque tá frio e parece que você não associa o frio com a água. Muita gente é assim. Então é importante sim lembrar de beber bastante água. O que eu sempre recomendo é, se você tá num trabalho no escritório, por exemplo, deixa ali a sua garrafa de água de 1 litro, 1,5 litro e você tem que beber aquela água até o final do seu dia. Se você vai pra escola, às vezes coloca uma garrafinha menor de 750 ml, de 1 litro, dentro da sua mochila e lembra, eu tenho que encher essa garrafinha 2 vezes hoje, pelo menos eu tenho que tomar esse tanto de água. Assim você tá sempre de olho na quantidade de água que você tá tomando, mas é importantíssimo se manter hidratado, não importa se tá frio ou se tá calor. Outra coisa que também é muito simples, dá pra fazer em casa e que faz toda a diferença é alongar ou fazer exercício, né? Claro que fazer exercício é o ideal, porque é muito importante pra nossa saúde física, mas se você tem aí suas restrições que seja, só o fato de você se alongar 5 minutinhos antes de sair de casa já vai te ajudar e muito. Então, o que eu costumava fazer? Acordar, tomar meio litro de água ali com limão, se possível, e fazer o meu alongamento. Ou alongar e beber água, tanto faz a ordem. Mas eu sempre fazia essas duas coisas first thing in the morning, junto com a minha meditaçãozinha, porque eu amo
meditar. O que eu gosto muito de fazer é uma saudação ao sol. É uma sequência de poses da yoga. Então, você pode procurar aí no YouTube, é muito simples fazer uma saudação ao sol. E você pode fazer sua saudação ao sol, tomar sua aguinha, meditar um pouquinho e seguir no seu dia com muito mais disposição e com o corpo se sentindo bem mais leve. Outro hábito que eu mudei bastante durante o ano de 2019 e que continuarei trabalhando esse ano é a alimentação. E acima de tudo, a alimentação consciente. Então não só eu comecei a cuidar mais do que eu comia, mas também como eu comia. Porque muitas vezes eu me via almoçando ali na frente do computador, porque eu tava cheia de trabalho pra fazer, e eu tava assim, com um garfo de comida na boca, a hora que eu tava lá mastigando, olhando pra tela do meu computador, o outro garfo já tava ali no prato, já tava com a comida aqui, ó, pronta pra entrar. Eu não dava nem tempo de pensar no que eu tava comendo, se eu tava mastigando o suficiente, eu só tava ali, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus, não pode ser assim. E o jeito que eu tive, né, o jeito que eu, enfim, decidi fazer isso, que foi que funcionou pra mim, foi, eu pegava o garfinho ali de comida, colocava na minha boca, e descansava os talheres no prato, porque lindeza já faz diferença. Só o fato de você largar eles ali, você já vai comer mais devagar. Então, essa alimentação consciente, né, não é só o que a gente come, mas como a gente come. E é super importante prestar atenção nisso no nosso dia a dia. E por falar em alimentação consciente, o Mindful Eating, eu também gosto muito da respiração consciente. Esse também é um hábito que eu desenvolvi junto com a meditação, né? Porque eu gosto muito de meditar através da minha respiração. Então, a respiração consciente, a alimentação consciente é o mindful eating, mindful breathing. E o que é isso, Mal? O que é a respiração consciente? É você parar uns minutinhos para prestar atenção na sua respiração e respirar profundamente. Eu fiz um vídeo ano passado contando como começar a meditar. E nesse vídeo eu explico um pouquinho melhor sobre essa parte da respiração consciente. Mas é muito simples, é basicamente se sentar, pode ser de olhos abertos ou fechados, ou pode ser deitado também, e você vai simplesmente respirar devagarzinho, prestando atenção na sua respiração. O que me ajudou bastante no começo foi contar os segundos. Então eu inspirava por 3 segundos, expirava por 6 segundos. E assim eu ia bem lentamente trabalhando a minha respiração consciente. Juro, se você estiver estressado, ansioso, nervoso ou simplesmente quiser se sentir mais em paz e mais calmo, você pode parar 5 minutinhos, 1 minutinho que seja do seu dia, e fazer esse exercício de respiração consciente. Eu prometo pra vocês que vai fazer uma mega diferença. Por falar em consciente ainda, um hábito também que eu acho muito lindo, que faz muita diferença, é o ouvir consciente. Ouvir consciente é quando a gente tá genuinamente prestando atenção no que o outro está falando. Porque muitas vezes a gente tá ouvindo o outro, mas a gente já tá pensando no que a gente vai responder. Então, muitas vezes, pensa, reunião de trabalho, seu chefe lá faz uma pergunta que é pra todo mundo responder. Quando os seus coleguinhas estão respondendo, ou na sala de aula, né, também muito, seus coleguinhas estão ali respondendo, na sua cabeça, mas eu vou falar isso, não sei o que, não sei o que. E aí, quando chega na sua vez de falar, você não sabe o que ninguém falou. Vamos prestar atenção no que as pessoas estão falando. Vamos ouvir conscientemente. Na nossa vez de falar, se a gente precisar de um minutinho pra pensar, fala, olha, me dá um minutinho, eu vou pensar, porque eu tava prestando atenção nos outros, deixa eu só pensar aqui no que eu quero compartilhar. E vai assim, não tem problema nenhum, ninguém tá morrendo de pressa. E pelo menos as pessoas vão apreciar que você vai ter prestado atenção no que elas estavam compartilhando também. E ainda ligado a essa questão do ouvir, uma coisa que eu tenho tentado cada vez mais fazer, porque eu sou uma pessoa impulsiva e muito espontânea, eu tenho uma tendênciazinha a falar antes de pensar. Depois que eu comecei a fazer as minhas sessõezinhas de coaching, eu comecei a trabalhar mais essa parte do pensar antes de falar. Então, assim, não precisa ter pressa pra responder. Vamos pensar em qual vai ser a minha resposta. Principalmente numa situação onde você pode adicionar valor de alguma forma. Antes de você adicionar valor de alguma forma, pense direitinho o que você quer, o que você tem de maior contribuição para aquela situação, né? Então, pensar antes de falar. Pode parecer simples, mas comecem a fazer esse exercício. Parem ali uns segundinhos de silêncio entre uma pessoa falar alguma coisa para você e você responder. Vocês vão ver a diferença que faz. Outro hábito super simples, e vocês devem estar reparando que a maioria desses hábitos que eu tô compartilhando com vocês são coisas, sim, muito simples de se colocar em prática. E essa é a maior beleza nisso tudo, porque é muito simples você sair
fazendo qualquer uma dessas coisas agora, nesse exato momento. Então, o próximo hábito que eu queria compartilhar com vocês é o hábito da gentileza. E quando eu digo gentileza, é claro que isso pode abranger várias coisas, mas o que eu quero dividir aqui com vocês hoje é uma reflexão que eu tava fazendo com os meus amigos brasileiros aqui em Dublin no final de semana. Que a gente tava falando, né, quando a gente vai pro Brasil, como a gente percebe algumas diferenças. E aqui na Irlanda, as pessoas, elas são muito gentis e educadas o tempo inteiro. Então, a gente vê muitas pessoas falando bom dia, boa tarde, pedindo licença, dizendo obrigada, pedindo desculpas por alguma coisa. Mas isso tem o lado lindo também, que é esse lado da gentileza e da educação. E não que eu esteja falando que tem pessoas que não são... Bom, tem pessoas que não são educadas, mas não que eu esteja falando que os brasileiros são menos educados. Eu só tô falando que aqui eles têm uma cultura mais forte de colocar essa gentileza em prática o tempo todo. A gente desce do ônibus, a gente agradece o motorista. No Brasil, eu não lembro de muita gente fazer isso, sabe? Agradecer, oh, muito obrigada, hein, cobrador, muito obrigada, motorista. Então, assim, às vezes é um obrigado a mais que a gente fala no dia e que faz a maior diferença pra pessoa, porque a pessoa vai falar, nossa, sabe, essa pessoa prestou atenção em mim, tipo, me agradeceu pelo que eu fiz. São palavrinhas muito simples, né? Um bom dia, uma boa tarde pra alguém que tá ali, que te atendeu numa loja, no supermercado, que às vezes faz muita diferença pra pessoa, né? Uma palavra de gentil com um sorriso pode fazer uma mega diferença no dia de alguém. Então, eu deixo esse outro hábito querido pra vocês pensarem um pouquinho e refletirem sobre isso. Outra coisa que é muito simples e que faz a diferença absurda é o hábito de pensar positivo, de trocar o sim pelo não. Esse é um tema que eu falo, inclusive, no nosso workshop, no Dublin Pro, que inclusive a gente vai fazer aí no Brasil, dia 18 de março, em São Paulo, no espaço Nova Bra, e ainda tem ingresso, mas tem, assim, pouquíssimos ingressos. Então, já correria lá agora pra garantir o seu no www.idublin.com.br/pro. Então, a gente tem essa mania de ser muito negativo, principalmente em relação a gente mesmo. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu nunca vou aprender, eu não sou bom o suficiente, eu não. Vamos trocar o não pelo sim, né? E começar a trazer a gentileza que a gente falou agora também pra gente mesmo, pra dentro da gente mesmo, pra nossa vida e pra nossa relação com a gente. Em vez de ficar falando eu não consigo, você pode falar, olha, eu ainda não consigo. Ou você pode falar, eu estou aprendendo, eu chegarei lá. Tenha paciência com você, seja gentil com você, respeite o seu tempo das coisas, o seu tempo dos seus processos de aprender, de descobrir, enfim. Quando a gente fala coisas positivas, a gente tá ali falando diretamente com o nosso cérebro, ensinando ele a pensar coisas positivas e a gente tá emanando energias positivas, então só tende a acrescentar coisas positivas na nossa vida. Bom, se eu contei certo, então aí 10 hábitos que eu adotei em 2019 que me ajudaram muito e que eu queria muito dividir com vocês, por isso estou aqui gravando esse vídeo hoje. Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha adicionado valor de alguma forma pra vocês. Teve outros hábitos também que eu adotei, mas eu acho que esses 10 foram assim, os que foram mais meaningful, né? Os que foram mais significativos no meu dia a dia, no meu bem-estar como um todo, físico, mental, espiritual e emocional. Então assim, lindezas, se vocês escolherem 3 desses hábitos, por exemplo, pra vocês colocarem em prática, vocês já vão estar fazendo uma mega diferença na vida de vocês. Eu ia ficar muito feliz se vocês me contassem aí nos comentários quais são os hábitos que você decidiu adotar para esse ano de 2020 ou que você adotou em 2019 que você quer compartilhar com o pessoal aqui porque você acha que também pode ajudar. Se tiver algum desses hábitos que vocês gostariam que eu explorasse mais, falasse mais sobre, dividisse, compartilhasse mais com vocês em outro vídeo, deixa aqui nos comentários também que eu faço um vídeo específico sobre o hábito que vocês querem saber mais. Semana que vem tem vídeo do Edu também falando um pouco sobre metas, que também tá muito relacionado com a questão do hábito. Então eu recomendo vocês ficarem de olho e que se não tiverem inscritos no canal ainda, se inscrevam para não perderem esse vídeo e vários outros vídeos lindos que a gente vai publicar nesse ano, portalzinho, como eu gosto de dizer, 2020. Então se inscrevam no canal, curtem, compartilhem e a gente se vê daqui a algumas semanas na terça-feira, ou aí por uma quinta, por um domingo, quem sabe. A gente se vê em breve. E no Brasil também, 14 de março, Dublin XP, 18 de março e Dublin Pro. Ainda tem ingresso, mas corre porque vai acabar assim, num estalar de dedos. Se você tem um hábito de deixar pra amanhã que você pode fazer hoje, essa é a hora de você quebrar esse hábito. Corre lá pra conferir e garantir o seu ingresso. E espero ver vocês em breve. Um beijinho